Cantar louvores a Jesus é o mesmo que rezar? Amiga, se nós visitarmos o Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Lá na terceira parte, quando os Espíritos vão falar sobre prece, a primeira palavra que os Espíritos destacam, quando Allan Kardec pergunta para os Espíritos que nós devemos entender por prece, a primeira palavra que os Espíritos colocam, adoração. Adoração. Então, louvor é um meio de você adorar a Deus, né? Porque adorar a Deus também é uma prece. Agora, a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pedir obtereis, para olhar uma outra feição da prece. Porque Santo Agostinho, em Pedir obtereis, em Instruções dos Espíritos, no item Alegria da Prece, ele vai dizer o seguinte, ó, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Basicamente, quando a gente começa a estudar a prece em profundidade, sabe o que a gente percebe? Que quando a gente ora com profundidade, a gente adentra em outro universo. Em outro universo. Nós limitamos a prece a pedir. Nós limitamos a prece a agradecer. Né? Mas, como a nossa amiga colocou, e de fato o é, né? A gente não diria rezar, né? A gente diria prece. E quando a gente pega a palavra rezar ou uma reza, no sentido histórico ao qual nós conhecemos a reza seria algo mais sistemático, seguindo uma ordem, né? Mas a gente poderia dizer que cantar louvores a Jesus é o mesmo que adorar a Deus, é o mesmo que fazer uma prece, porque ali você está adorando a Deus e você leva o seu coração, né? Então é uma outra feição da prece, o louvor, mas não deixa de ser uma prece, né? Mas em síntese, quando nós estudamos ela com tudo que a doutrina espírita nos oferece, a prece em si é um outro universo que nós adentramos. Porque Agostinho, quando comenta isso, o que ele quer dizer o orvalho? O orvalho é uma gota d'água. Uma gota d'água. Uma gota d'água que pela manhã, através do sereno, você vê escorrendo da plantinha, sabe? Então ele fala, a prece é o orvalho divino, uma gota d'água que aplaca o calor excessivo das paixões. Ou seja, uma gota d'água da prece é capaz de nos reequilibrar. Aí você imagina um copo d'água inteiro. Então, minha amiga, cantar louvores a Jesus sim é uma prece, porque os Espíritos destacam como primeira face da prece a adoração a Deus. E vai depender muito também se esse cantar parte do coração, né? Porque muitas vezes não adianta você cantar maquinalmente que você fazer uma prece em silêncio terá mais efeito do que os cânticos que não esteja com o coração. Vai depender se o coração realmente está limpo, se o coração realmente está conectado. Porque o Leon Denis tem uma frase que fala assim, ó, o barulho é dos homens, mas o silêncio é de Deus. Então, muitas vezes não tem necessidade nem de você gritar, nem de você cantar para que Deus te ouça. Ele te ouve através do seu coração, como diz Madre Teresa de Calcutá, né? Deus ouve ela através do coração e ela ouve Deus também através do coração, é através somente dos sentimentos. E lá no livro Libertação, a gente tem muito bem lá, quando o instrutor vai com o André Luiz na missa, ele tem todos os cânticos, e ali pouquíssimas pessoas estão realmente conectadas com Deus. Então, até mesmo quando o representante ali da igreja, ele está pensando em outras coisas, está fazendo as preces maquinalmente, mas não está sintonizado, e o instrutor fala para o André Luiz olhar e verificar que apenas algumas senhorinhas, umas duas que estavam lá, realmente saíam delas luzes. Então, nós temos que entendermos que não é amplitude do que você fala, do que você canta, é o que parte de dentro do seu coração, é que é ouvido por Deus.